Sejam todos muito bem-vindos ao Sem Aperreio Podcast. Hoje nós vamos tratar sobre política, história e assuntos diversos. O convidado de hoje, ele tem aproximadamente 26 anos no serviço público, é contador, um pai excelente e um amigo que eu tenho, que o serviço público me deu, e é um cara extremamente inteligente. Alexandre, se apresente. Muito obrigado por vir, irmão. Wagner, obrigado pelo convite. Eu sou Alexandre Chagas, eu nasci aqui em Maceió, sou filho de Maceió, né, do estado das Alagoas, nosso querido e lindo estado das Alagoas. Tenho 56 anos de idade, sou formado em contabilidade, tenho pós-graduação em gestão pública, tenho pós-graduação em direito tributário. Estudei um bocado para chegar até aqui, para passar esses 20 anos no serviço público, tentando ajudar o povo de Alagoas, tentando ajudar os nossos gestores. E fico muito feliz de estar aqui. Como você falou, você também é um grande amigo que o serviço público me trouxe, um cara de uma inteligência fantástica, de um poder de agregar as pessoas que eu realmente tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por você. Obrigado, irmão. Eu queria que você começasse a falar como você entrou na política. Foi uma história muito interessante. No serviço público e na política, né? Foi uma história interessante porque a minha família, a família Chagas, ela desde sempre ela andou na política, né? Eu tinha meu pai, o Arnon Chagas, foi contador, economista. Ele foi secretário da Fazenda do Estado no primeiro governo Ronaldo Lessa. Foi secretário de Finanças da Prefeitura de Maceió quando o Ronaldo Lessa foi prefeito. Eu tinha meu tio Arlindo Chagas, que foi assessor do ex-governador Divaldo Suragi. E eu tinha meu tio Arnoldo Chagas, que foi radialista e também foi promotor de justiça, chegando a ser procurador de justiça, membro do colégio, né, dos procuradores. Então, assim, a ligação vem lá da época do ex-governador Lameia Lins, Lameia Filho, em que meu pai foi contador-geral do Estado. Então, assim, a gente sempre transitou pela política, como técnicos, né, como atividade meio, né? Ajudando os gestores tá. Uns números, né? Em 90 e a gente participou das eleições. Em 98 eu fui como contador junto com Alcides Neto, que é contador, era contador do PSB à época, né? Ronaldo Lessa era do PSB, Cátia Borner era do PSB. E aí, em 98, eu trabalhei com meu pai no Comitê Financeiro da campanha. Nós fizemos, eu e o Alcides Neto, nós fizemos a prestação de contas do então candidato a governador de Alagoas, o Ronaldo Lessa. E aí, como é que eu entrei nessa? Em 2000, nós tínhamos o costume, eu, meu pai, meu tio, meus irmãos e meu primo, de ir toda sexta se encontrar para bater papo, jogar conversa fora. De repente, a gente tá lá no botequim, ali na Sandoval Rochelas, chega Daniel Bernardes, que hoje é diretor-geral do Tribunal de Contas, com o telefone à mão, falando com a então prefeita Cátia Borner. E aí ele disse: Galega, eu encontrei aqui a pessoa certa para tomar conta do dinheiro da campanha, tal, do Comitê Financeiro, Arnon Chagas, vou passar para ele. Meu pai tinha saído lá da Secretaria da Fazenda, estava num período de descanso e disse para Cátia Borner: olha, eu não tenho condições nesse momento de fazer, mas eu tenho uma pessoa aqui que está ao meu lado que tem total condições de ajudar, Cátia. Meu filho é Alexandre. E aí ela pegou com as duas mãos, certamente por apostar num jovem talento, mas também para ter o professor. Exato. Cátia, eu faço as minhas deferências a ela, porque nós sempre estivemos juntos nesses embates políticos de toda essa vida, né? Também. E aí ele me chamou lá, o Daniel me convidou para fazer parte do Comitê Financeiro. Nós fizemos
a prestação de contas, eu e o Alcides Neto, contador de partido, da eleição de 2000. Quando terminou a eleição, eu me lembro que a gente, no outro dia, era o último dia para entregar a prestação de contas. E eu fui colher a assinatura da Cátia na Academia Lagoana de Letras, lá para as quase 9h30 da noite, 10 horas da noite. Então, passaram-se uns dias e o Rui França, que era o secretário de comunicação da prefeitura, me ligou e disse: olha, nós temos uma missão para você. E aí eu vou fazer referência também a uma pessoa de uma qualidade profissional, pessoal, de caráter, de tudo que você imaginar, que é a professora Ana Deise Rezende Doria. Ela era a secretária de Educação do município de Maceió, na segunda gestão de Cátia, e eu fui comandar lá o Fundo Municipal de Educação. Passei 2 anos e 10 meses, a prefeita Cátia me chamou e disse: olha, nós temos um problema aí, a saúde, eu preciso de você lá para você organizar a saúde nessa área financeira. E eu terminei o mandato dela como prefeita, coordenando o financeiro da saúde, né? Aí ela foi para ser secretária de saúde do estado. No final do governo Ronaldo Lessa, me levou para lá para ser o diretor administrativo. Depois eu fui para a Secretaria da Mulher, trabalhei. E aí veio 2013, o Rui Palmeira ganhou a eleição para prefeito, a Ana Deise Rezende Doria voltou a ser secretária e me convidou para voltar a coordenar o Fundo Municipal de Educação lá. Nós passamos os 8 anos do governo do Rui. Fui para o Tribunal de Contas, né? O Daniel Bernardes, mais uma vez na minha vida, ele é diretor-geral do tribunal. Eu fui conversar com ele sobre uma outra coisa que não tinha nada a ver. E ele perguntou: onde é que você está? Eu disse: rapaz, hoje eu não estou em lugar nenhum, eu estou desempregado. Ele disse: o quê? Uma pessoa da sua qualidade profissional? De jeito nenhum, eu vou arrumar um jeito de você. E aí eu fui trabalhar no tribunal pela Fundeps, pela Fundação de Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, fazer menção ao Felipe Nobre, o Dr. Felipe Nobre, advogado, que foi quem me coordenou a equipe nesse período. E aí depois terminou o contrato, mudou a presidência do tribunal e não foi renovado o contrato com a Fundeps. Eu voltei a ficar desempregado. E aí eu estava num café, conversando com um amigo meu, Ângelo Cavalieri. Faleceu recentemente. Né? Faleceu recentemente, uma das pessoas, dos meus melhores amigos. E aí ele disse para mim, rapaz, me dê seu currículo. A conselheira Renata Calheiro está fazendo uma seleção para contadora lá no gabinete dela. E eu vou ver o que é que eu faço. Eu vou falar com minha filha, Carol Cavalieri, e indicar seu nome. Indicar seu nome para você fazer uma entrevista lá. Porque a conselheira, ela é muito criteriosa, é muito exigente, e vamos ver se dá. Mas pelo menos participar da entrevista, vamos ver se você chega lá, né? Aí eu encontrei 2 pessoas que me ajudaram bastante, né? O Ademir Cabral e uma pessoa que talvez você conheça, Wagner Moraes. E Wagner Moraes ligou para mim e disse: olha, a conselheira marcou a entrevista, você gostaria de saber se você vem amanhã, terça-feira. E eu estava lá, ela me entrevistou, me contratou, e eu fiquei lá por 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. E aí ela me chamou um dia no gabinete e disse: está pronto para a sua próxima missão? Eu digo: sim, senhora. O gabinete civil do governador Paulo Dantas está precisando de um contador e eu indiquei seu nome. Vi aqui, eu já conhecia seu currículo e é possível que você encaixe bem nessa função lá. Eu digo: sim, senhora. Soldado, embora, né? Soldado é soldado, vamos lá, vamos ajudar o governador Paulo Dantas no que for possível, né? No que tiver dentro das minhas possibilidades profissionais e pessoais. E me encontro lá hoje, já se vão 26 anos, trabalhei no IMA, no começo da minha carreira eu tenho que citar Sandra Menezes. Sim. Ela me contratou para o IMA, foi do PV, né? Do Partido Verde, foi a primeira incursão minha no serviço público, né? Eu fui diretor da divisão de contabilidade e finanças, ela apostou em mim. E eu fui lá, passei 2 anos no IMA e depois fui para a prefeitura. E assim... É uma história bem rica, né? E é assim, Wagner, que a gente passou por... Nesse período de 26 anos,
você tem aí um período em que você tem diversos prefeitos, diversos governadores. E o importante, né, que o governador, o prefeito, ele faz política, ele é um ser, ele é a parte política, né, da gestão, mas eles possibilitaram Ronaldo Lessa, até Antônio Vilela Filho, Rui Palmeira, que você fizesse o seu trabalho. Eu não sei, tem um episódio que ocorreu comigo na prefeitura, que eu gosto sempre de contar. A responsabilidade do gestor em deixar o profissional trabalhar. Na CEMED, a eleição é direta para diretor de escola. E aí tinha uma diretora, e aí tinha uns requisitos, né? Você publicava um edital da eleição e aí havia uns requisitos para o Wagner concorrer a diretor. Tinha que ser do quadro, tem magistério, etc, etc. Um dos itens era ter certidão negativa de prestação de contas dos recursos, né? Porque uma escola ela recebe diversos recursos. Eu tenho a satisfação de dizer aqui para você que Cátia Borne era prefeita, Ana Deise Rezende Doria era secretária e eu fui com a Ana Deise lá para Belém. A gente foi no Ministério da Educação, a gente foi no FNDE para saber qual era a referência em gestão de merenda escolar no Brasil. E era a capital, Belém, que era referenciada no MEC como boas práticas em gestão de merenda, né? A gente viu lá como funcionava. Eles tinham descentralização de merenda, mas era assim, eles compravam concentrado, mas tinham galpões de distribuição. Na volta, eu disse, professora, eu tenho uma ideia que eu vi na resolução do MEC. Descentralizar o recurso mesmo. A gente colocar o dinheiro no Estado, né? Hoje, né? Colocar o dinheiro na escola. E assim foi feito. A prefeita bancou, né? Essa ideia. Comprou a ideia e nós fizemos. E até hoje a escola recebe os recursos para fazer a gestão da merenda. Quem toca é o diretor. E o conselho escolar. O conselho escolar. Que é muito importante. O que é que aconteceu nessa época? O que é que a gente pensava? Reforçar as economias de bairro. Os pequenos estabelecimentos. Política regionalista, né? Isso. Os pequenos. Uma política de fomento à economia local, à economia do bairro. Aqueles pequenos estabelecimentos que vendiam alimentos, essas coisas, né? E aí foi feito isso. Então, assim, há muitas realizações, né? Que você, ao longo desse tempo, você vai fazendo uma digressão histórica e vai vendo que você contribuiu. Isso é muito importante, né, Alexandre? Antes de a gente começar, que eu quero começar pela parte histórica, que você domina muito. Esse cara, vocês não têm noção. Alexandre domina muito a parte histórica da política. Mas antes de iniciarmos essa discussão e essa nossa conversa aqui sobre a história da política alagoana, se você quiser adentrar também na Nacional Você Fala, eu queria te perguntar duas coisas relacionadas ao que você falou. Por você ser muito amigo da Cátia, você viver esse tempo todinho com ela, eu acredito que essa decisão dela, esse último acontecimento foi bem complicado, não foi? Há uma coincidência na sua pergunta, né? Ela ligou para mim ontem, porque há 26 anos eu faço o imposto de renda dela, né? Como contador, como profissional de contabilidade, eu faço o imposto de renda dela. E ela ligou para mim, Xande, você pode vir amanhã para a gente fazer o imposto de renda? Eu digo, sim, senhora, vamos, né? Aí eu disse, doutora, eu queria parabenizar a senhora pela recondução ao cargo de secretária e pela coragem de tomar a decisão, porque não é fácil. Não é fácil. O líder do grupo era sempre o Ronaldo, né? Isso, assim, eu acompanhei o começo disso, Wagner. Eu estava na eleição de 92. Cátia era vereadora de 82 a 88. Eu lembro que na eleição de 88 foi o meu primeiro voto. E o Dilton Simões era o candidato a prefeito da chapa, o Ronaldo Lessa era candidato a vereador, né? E a gente, assim, Cátia fazia parte do grupo.
Não sei se você quer saber como é que surgiu essa história do PSB em Alagoas. Pode contar, fica à vontade. O Ronaldo Lessa era do PMDB, Sim. deputado estadual. Ele foi eleito em 82. Já tinha passado de vereador para um cargo... Não, antes. Antes em ele... 82 ele foi eleito deputado estadual. Certo. E exerceu o mandato de 83 Foi naquela época a 86, da redemocratização. Né? Foi a primeira eleição depois da redemocratização do país. Assim, começou, né? Porque a lei da anistia, me parece que é de 79 a 80. Ele é contemporâneo ao Renan Pai? Sim, eles... Eu creio que eles fizeram um movimento... eles fizeram um movimento estudantil juntos. Assim, não sei se no mesmo bloco... Era no mesmo bloco, porque assim, eles representavam a esquerda, né? Alagoana. O Renan Calheiros, falha a memória, ele tinha uma liderança muito forte já no movimento estudantil. Ronaldo foi preso pela ditadura, ficou preso no Recife. Então, eles militaram no mesmo campo. Aí tinha um grupo de pessoas assim, inteligentíssimas, pessoas comprometidas com a redemocratização do país, Eduardo Bonfim, Mendonça Neto, Renan Calheiros, Ronaldo Lessa. Havia um grupo, José Costa, José Moura Rocha. A eleição de 82 ela foi muito interessante, porque a ditadura ela permitiu a eleição, porque não tinha eleição. Para vocês terem uma ideia, o prefeito da capital não era eleito, era nomeado. Nomeado, o Collor foi biônico. nomeado, né? O Collor foi nomeado prefeito pelo regime militar. Então era que na época quem lutava pela redemocratização do país chamava de prefeito biônico. Mas era só na capital. A capital não tinha eleição. E 82 seria a primeira eleição do pós-ditadura, né? Aí tinha lá em Goiás Iris Rezende, em São Paulo tinha Fernando Henrique, Mário Covas, Alagoas tinha Renan Calheiros, Ronaldo Lessa. Tinha o pessoal de Pernambuco, né? Miguel Arraes em Pernambuco, sabe? E aí veio a eleição de 82, eu me lembro bem, o Ronaldo foi candidato a deputado estadual lançado pelo Menestrel, pelo senador Teotônio Vilela Pai. O Teotônio Vilela era dono da Tribuna de Alagoas. Tribuna de Alagoas era o principal jornal de oposição ao governo na época, o governo estadual. Meu pai era diretor-geral da Tribuna e eu vi isso de perto, né? Meu pai recebeu um telefonema no dia que saiu o resultado do exame do câncer, né? Do Menestrel, teve uma reunião, desarrumou toda a chapa, porque o Zé Costa era candidato a deputado federal. Ele foi para o governo. Ele foi para o governo. O Zé Moura Rocha era candidato a governador, se não me engano, desceu para ser senador. E aquela eleição tinha uma peculiaridade, o voto vinculado. Era interessante. Tinha o partido da situação, que deixou de ser a Arena para ser PDS, era o número 1. E o MDB, o PMDB, era o contra o Arena, né? Era a oposição ao governo. A oposição ao regime militar, notadamente, o MDB, com pessoas que eram de outros partidos, do Partido Comunista do Brasil, que não podiam, né? O Partido Socialista Brasileiro. E aí o Ronaldo era deputado estadual e veio a eleição de 85 para prefeito. Era a primeira eleição para prefeito depois da redemocratização. Teve as diretas já em 84. E aí o Ronaldo ganhou a convenção do PMDB para ser candidato. Mas tinha um problema. O Fernando Collor era candidato a governador e o que se dizia na imprensa naquele período era que não havia uma concordância do Ronaldo ser candidato a prefeito. Enfim, o Ronaldo saiu do PMDB e refundou o PSB, apoiado pelo Miguel Arraes aqui em Alagoas, e apoiou Pedro Verdino, que era do PT, para a prefeitura de Maceió em 85. Em 86, o Ronaldo terminava o mandato de deputado estadual
E contra tudo e contra todos foi candidato a governador de Alagoas. E esses números estão fixados na minha memória até hoje. O Collor teve 400 mil votos. O Guilherme Palmeira teve 129, 130 mil. E o Ronaldo teve 40 mil. Mas marcou posição. Sim. Ele foi, né? Tô aqui, né? É. E isso rendeu para ele a eleição de 88. Ele foi eleito vereador. O Dilton Simões perdeu. E é interessante que você vê até hoje o cara dizer assim: é o melhor candidato, mas não ganha. Só se falava isso na época. Não, o melhor candidato é o Dilton Simões, mas não ganha. Aí polarizou, né, entre o Renan Calheiros e o Guilherme Palmeira, e o Guilherme Palmeira venceu a eleição. Me lembro até dos lemas, né? O Renan era a pá que ia reconstruir Maceió. O A de Renan era uma pá de pedreiro. E o Guilherme Palmeira era o prefeito de verdade. E esse embate foi na eleição e o Guilherme Palmeira venceu. Esse mandato do Guilherme Palmeira foi interessante, porque nós tivemos 6 prefeitos em 4 anos. Em 88, o Guilherme Palmeira venceu. Ele foi prefeito de 89 a 90. Em 90 ele saiu para ser candidato a senador na chapa do Geraldo Bulhões, que já tinha 5 mandatos de deputado federal, mas pouquíssima gente aqui na capital conhecia. O conhecia, né? Verdade. E aí o Geraldo Bulhões venceu a eleição de 90 do Renan Calheiros, né? A discussão até hoje do que aconteceu naquela eleição. E aí veio 92. 92, o Teotônio Vilela Filho era candidato a prefeito e enfrentar o Zé Bernardes. Pelo José PSDB Bernardes. já, né? Isso. PSDB Isso. fortalecido. Fortíssimo. O Ronaldo era do PSB e tentou articular ser vice da chapa do Teotônio Vilela. Isso não deu certo. Ele foi ao PT, eles juntaram os dois. Ronaldo foi candidato a prefeito com a Heloísa vice. Era o candidato garçom, todo mundo dizia que era o candidato 10%, e ele venceu a eleição. Ele venceu a eleição e eu acho que um fato, ele foi bastante significativo para que o Ronaldo vencesse a eleição. Na semana da eleição foi o impeachment do Collor. E isso fez com que muitas... Foi determinante, né? Foi, assim... O sentimento da população foi que o Ronaldo Lessa representava mais esse movimento, né, dos caras pintados. Aqui tem gente que vive até hoje dessa história dos caras pintados, né? Aqui em Alagoas e a nível nacional. E aí, Kátia era secretária de saúde. Você perguntou, sua pergunta foi essa? A Kátia era secretária de saúde do Ronaldo Lessa, prefeito. E meu pai secretário de finanças. A Kátia não ia ser candidata a prefeita. Me parece que havia um acordo para ser a Heloísa Helena, candidata a prefeita, sucedendo o Ronaldo. Ronaldo estava com a popularidade que quem ele escolhesse tinha uma chance substancial de vencer a eleição. Certo. E aí ele escolheu Kátia, em 96. Eu participei de todo esse processo, entendeu? Então, assim, foi 96, foi 98, foi 2000. E sempre marchando juntos, foi Júlio. 2002. 2004, nós tivemos um problema, que foi a candidatura do Sexta-feira e do Maurício Quintela, né? Foi. O candidato, assim... O que eu percebi, qual era a minha percepção à época? Que o Ronaldo tinha uma predileção pela candidatura de Maurício Quintela. E Kátia queria o Sexta-feira como candidato. Né? E prevaleceu, assim, Kátia era prefeita, o processo era municipal, prevaleceu o ponto de vista da Kátia Boni e foi Sexta-feira candidato. Nós perdemos para o Cícero Almeida, mas desde então eles sempre marcharam juntos, né? Então eu perguntei a ela, né? E como foi, doutora Kátia? A pergunta que você me fez. Ela disse, olha, Alexandre, foi muito dolorido. Muito dolorido. Nós discutimos muito exaustivamente. Mas nós tivemos que tomar essa decisão. Nós tivemos que ter coerência, né? Porque lado, né?
lado na política é muito importante você manter a coerência. É fundamental. E aí ela disse, mas foi muito dolorido. Não foi uma decisão muito fácil, não. Não foi uma decisão fácil de maneira nenhuma. Mas a gente tomou a decisão. E vamos ver o que acontece daqui para frente. O Alexandre, a outra pergunta que eu queria te fazer era: você passou esse tempo todo no executivo, acredito que você fez alguns trabalhos na época que Ronaldo era do Legislativo ou participou de alguma coisa, e você também foi do Tribunal de Contas. Na sua percepção, como foi estar desses dois lados? Para você, qual é o mais confortável, que você se sente melhor? É uma pergunta muito interessante. Eu costumava dizer, quando estava no Tribunal de Contas, que é interessante você ter... Quando eu cheguei ao Tribunal de Contas, eu já tinha 23 anos de executivo e legislativo, né? É outro mundo, né? É uma dinâmica diferente, né? Porque você está ali para resolver coisas e no tribunal está para fiscalizar. A atividade... Eu tive dificuldade. Eu também tive. Por quê? Porque você vai pegar um julgamento de contas, você vai fazer relatório e voto de coisas que você enxergou ali quando você passou pelo executivo. As dificuldades, né? Isso. As pessoas... O imaginário popular acredita que é muito fácil fazer gestão. E não é. Eu já falei isso aqui no podcast. Tá? É muito difícil, porque você esbarra. As pessoas falam da burocracia. Tem que ter a boa burocracia. Tem que ter. O serviço público tem que ser organizado. O serviço público ele tem que ter regras. Você imagine uma casa sem regramento. Né? É um desastre. A nossa casa. É um desastre. Não é isso? E ali eu estava diante de uma situação em que eu ia ficar assim com uma espinha na garganta. Poxa, eu vivi isso aqui e agora eu estou fiscalizando. Agora eu posso sancionar alguém que eu sei que teve dificuldade em determinado momento. Então, por isso que não é fácil. Por isso que é tão importante, né, Alexandre, a visão para os tribunais, a visão pedagógica, né? Assim, a gente chegou a discutir isso lá, né? Eu vou citá-lo porque é importante citá-lo. Eu conhecia os conselheiros e Dr. Otávio, ele tinha essa visão, Dr. Rodrigo tem essa visão, a doutora Renata tem essa visão, que o Tribunal de Contas, antes de tudo, é conselheiro. O Tribunal o Tribunal de Contas é um facilitador. Ele deve fiscalizar e ele deve sancionar os equívocos, aquelas coisas que realmente fogem totalmente do padrão. Mas primeiro ele tem que ser orientador, primeiro ele tem que ser didático. Nós temos lá a escola de contas, né? E eu até dizia, eu dizia, né, quando a gente reunia a equipe, eu dizia, a conselheira Renata tem todo o perfil da escola de contas, porque é uma pessoa que nos ensinou muito. Eu aprendi muito com ela nessa questão de exigir de mim, né? Teve até um fato interessante que eu devo contar, né, que ela foi contratar uma pessoa e pediu para eu observá-la, né? E essa pessoa é contadora. E depois de uns dias, ela me perguntou: qual a sua avaliação sobre o trabalho dessa pessoa? E eu, conselheiro, essa pessoa é melhor do que eu. Ela é mais preparada do que eu para exercer essa função, né? Ela impactou-se, mas achou interessante a minha resposta, porque, assim, eu acho que você tem que ser honesto com você primeiro, né? Primeiro você tem que falar a verdade para você, depois para os outros, né? O que sai de você tem que ser a verdade primeiro para você. Então, assim, foi interessante, foi impactante para ela, eu penso, a resposta, mas era a resposta a ser dada.
porque era verdade, né? A pessoa é extremamente preparada. Então, assim, eu penso que o Tribunal de Contas tem um papel muito relevante na sociedade, apesar de ser muito batido, a imprensa parece que gosta de machucar ali. E eu acho que o respeito institucional, ele deve prevalecer. A imprensa é uma instituição, o Tribunal de Contas é uma instituição, o governo do Estado é uma instituição, a Assembleia Legislativa é uma instituição, a Presidência da República é uma instituição, independente de quem esteja lá. E a gente tem que ter esse respeito institucional. Eu tenho visto aí absurdos. E nesse mundo atual de internet, que todo mundo fala o que quer... Assim, a internet, ela veio com um bom propósito, é uma ferramenta importantíssima, sabe? Mas eu tenho a impressão que ela tem desvirtuado essa questão do respeito às instituições. Você... Respeito à autoridade, né? Por mais que você não concorde, você tem que respeitar. Esse é o princípio basilar da democracia, isso. Wagner. Você respeitar as instituições. Eu posso discordar do Wagner, mas eu posso olhar para o Wagner e dizer, olha, Wagner, eu discordo de você. Não arremessar essa xícara em você. Sim. Sim. Por que isso? Por que essa animosidade? Para mim, quando uma pessoa parte para a violência contra a outra, ela não tem nenhum argumento. Ela é pobre de argumentos, né? As pessoas estão tendo dificuldade de dialogar. Na política, Wagner, a política é a arte do diálogo, é a arte da junção, é a arte da articulação. Como é que você, na política, você não quer discutir, você não quer conversar? Então, eu vejo dessa forma, sabe? Assim é o Tribunal de Contas. Eu tenho um respeito imenso pelo Tribunal de Contas, pelos conselheiros. Vejo que eles são muito, assim... A figura deles, assim como do Supremo Tribunal Federal, são muito deterioradas, sabe? De uma forma... São negativados, mas são cancelados, né? Como diz, eu não sei nem como é o termo que se diz hoje, mas parece que falam em cancelar, né? Mas... ali está uma instituição que tem que ser preservada. Então, eu penso que eu trabalho esse tempo todo, vi muita dificuldade, muita coisa acontecer, muitas dificuldades, recursos administrativos, problemas administrativos. Você foi de um órgão que era extremamente pressionado por todas as áreas. Você era o meio de uma mola de pressão gigantesca. Lá eu costumava dizer que era como se fosse uma grande rodoviária, que todo mundo teria que passar e fazer alguma coisa, ou pedir alguma coisa, né? Ou ser levado a algum outro caminho. E quantas vezes tentaram deteriorar a sua imagem do profissional, da pessoa? Poxa, Wagner, eu discordar de você no campo profissional e tentar deteriorar a sua imagem pessoal. Faz sentido isso? Não faz. Então, assim, eu posso ter todas as discordâncias do mundo, né? Aí um tema que hoje eu ficava olhando, mas eu digo, eu estou curioso para ver como é que os órgãos de fiscalização vão agir, né? Porque eu sabia que não ia acontecer, foi o tema polêmico do momento, que é o Renato Salgadinho. Rapaz, eu até ia fazer uma pergunta a você sobre isso, né? O Renato Salgadinho seria muito importante para a cidade, porque a enseada que nós temos mais bonita é da Praia da Avenida. Sim, é lindíssima, né? Eu fiquei aguardando, porque assim... gerou uma expectativa gigantesca. Havia uma expectativa da população de que aquilo ali seria a redenção turística de uma outra enseada que estava apagada. Que nos anos 60 era ponto de encontro, ponto de badalação, o Clube Fênix, ali na frente do Clube Fênix. E assim, o que as últimas notícias nos mostram, os últimos vídeos que eu assisti, não vou entrar no mérito porque eu não sou técnico na área, não sou ambientalista, não sou sanitarista, mas a olhos vistos, há uma falha estrutural de projeto. Mas, Alexandre, os números dos órgãos oficiais, você tem vários IBGE, você tem DataSUS, você tem vários. Os números oficiais,
eles mostram que o saneamento básico aqui é gritante. Não houve investimento nos últimos anos em quase nada. Então, é isso, assim. Tem umas coisas que você fica olhando e diz, poxa. Pegando esse gancho que você falou agora, e de toda essa situação da questão das redes sociais, do que está sendo mostrado, você acha que nessa eleição desse ano vai prevalecer aquele candidato que entregou, fez entregas, trabalhou e entregou, ou vai ser vencido pelo o candidato blogueirinho, o que usa a rede social de uma forma muito habilidosa para amplificar, às vezes até entregas de equipamentos públicos que não funcionam ou que não têm a sua efetividade? Olha, você falou uma coisa importante, que são entregas. Eu vou lhe dizer uma coisa que eu, Alexandre, inclusive teve um ano que eu tive que dormir em Penedo por causa disso. Eu todos os anos, eu passei uma época da minha vida todos os anos indo para o Carnaval de Salvador. E quem quiser que ache, mas eu gosto de ir para o Penedo. Eu acho o litoral sul de Alagoas muito bonito, espetacular. Assim, do Francês até Penedo é um negócio, sabe, que você encantador. Eu me encanto com Alagoas todo dia, em todos os aspectos, né? E eu tô vendo aquela ponte ali ser construída. Essa é uma facilidade gigantesca, né? Wagner, teve um ano que eu cheguei, a balsa estava fechando, eu pedi o cara para entrar, o cara disse, eu não posso reabrir. Nós fomos fiscalizados aqui por não sei quem, pela Marinha, parece que era, alguma coisa desse tipo. E eu tive que dormir em Penedo para esperar a balsa para outro dia, tá? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu digo a você o seguinte, a população alagoana, não só a alagoana, a brasileira, tem que despertar para isso, tá? Você tem que despertar para o seguinte, quem mais realizou para você? Quem mais trouxe realizações para você? A ou B? Eu acho que parte dessa premissa aí. Sabe? Porque assim, eu tô vendo aí uma obra que... Você imagina uma obra de mobilidade urbana que corta uma cidade de ponta a ponta. Um transporte público de massa. Isso é uma obra que por si só vai beneficiar por décadas. Hein? Dali para frente, sabe, a cidade vai se movimentar com uma outra dinâmica. Eu olho aquilo e não tenho a coragem de votar em quem me trouxe aquilo, é estranho. No mínimo estranho, sabe? Então, assim, eu sou categórico ao lhe dizer. É uma questão, não é uma questão política, não é uma questão eleitoral, é uma questão de justiça. Se você recebeu mais de um determinado grupo político em detrimento do outro, não tem o que escolher. Não tem o que escolher. É quem entregou. Eu. Você está perguntando a mim. Sim. Eu estou dizendo a você. Mas que... a turma vai muito pelo que está nas redes, né? Hoje. É o famoso pão e circo. Mas eu tenho... Mas nenhuma mentira dura para sempre. Sim. Nenhuma. Tá? Você tem visto aí alguns vídeos que traz ao debate aquilo que foi dito que não se concretizou, né? Tem coisas aí Tem parlamentares denunciando algumas coisas, né? Isso, eu vi alguns vídeos aí, né? Um vereador... Um militar de alta patente, um vereador, 2 vereadores. Mas também teve aquela situação do hospital dos pets. Isso, a dos pets, a Vila Olímpica, né? O vereador foi lá e o mato tá quase o tamanho dele.
Ele quase sumiu, né? No meio do mato lá. Foi o vídeo que eu vi. Assim. Mas as pessoas precisam acho... ser alcançadas pela essa realidade, né? Exato. Então, assim, você tem uma coisa que a população não vê. E que eu vejo quando eu estou trabalhando lá no meu trabalho diário de orçamento contábil e finanças públicas. A responsabilidade de fazer a gestão, fazer governança. Aí, aquele que assistia aqui a gente e se perguntar o que é que ele está falando que é governança. A turma não entende muito, né? Aí nós temos que ser didáticos. Governança é você tomar medidas para que a coisa funcione da maneira correta. Eficiente, eficaz. Isso. Os princípios basilares da administração pública. Os princípios da administração pública, né? Ter eficiência, ter eficácia, alcançar o resultado. Eu digo a você, Wagner, assim, um dos períodos mais difíceis que a gente passou, eu já disse, eu tenho 56 anos de idade. 2 situações chamaram a minha atenção em saúde pública aqui no estado de Alagoas, que foi em 75, e eu me lembro claramente, viu, com 5 anos de idade. Nós tivemos um surto de meningite em Maceió. E aí meu pai saiu, meu pai e minha mãe saíram correndo para vacinar a gente naquele estacionamento daquele Bom Preço ali da Pajuçara. A gente morava ali perto, na Ponta da Terra. E a pandemia. A pandemia foi forte demais. É um negócio que a gente não consegue dimensionar. Porque a gente estava... Olha, Wagner, a gente estava ali, olhando para a televisão e vendo caminhões de caixões sendo transportados na Itália. Antes de chegar aqui, né? Lembra disso? Lembro. Todo dia estava lá no jornal. E era algo extremamente desconhecido para todo mundo. Né? A maior emissora de TV do país, noticiando todos os dias, morreram 800, morreram 1.000, morreram 2.000. E aqueles caminhões... Rapaz, aquela cena do caminhão cheio de caixões empilhados é chocante da Itália. E as covas também, né, Alexandre? Que abriu nas covas. Não, aí você diz... Aquilo não vai chegar aqui. Aí uma pessoa, Wagner... Estava viajando. Um cidadão de São Paulo. Estava no norte da Itália. Quando chegou ao Brasil, chegou com o vírus. Foi para aquele hospital Dó. Ali ele infectou. Médico. Sem dolo, né? Médico. E nós tivemos 700.000 mortes. Aquela cena das covas é um negócio chocante. E aí a gente vem para o nosso estado de Alagoas, né? Nosso estado de Alagoas abriu 6 hospitais para abrigar cena de guerra. Né? Os gestores à época agiram com uma responsabilidade, Wagner, que eu fui obrigado, como cidadão, a reconduzir essas pessoas. Por quê? Porque naquele período, eu tinha uma mãe com 80 anos, 79 anos. Né? E ali minha mãe podia ter ido. Eu perdi um tio. Você perdeu seu tio. E aí o cara vai e age com a responsabilidade fora do comum. Como é que eu posso negar o meu exercício como cidadão a essa pessoa? Eu não tenho como. Eu jamais vou esquecer a forma responsável como a pessoa agiu. Diferente do nosso executivo maior. Que ele podia... Eu digo a muitos amigos meus que têm simpatia pelo então presidente daquele período. Cara, ele comprasse as vacinas, ele abrisse leitos e dissesse, eu não vou tomar vacina. Tudo bem. Mas dê o direito à população de ter acesso. Quantas pessoas teriam sido poupadas? Eu não sei, eu não entendo de saúde, não entendo da prática da saúde, mas eu digo a você, eu não tenho como votar numa pessoa dessa.
Eu estou sendo muito honesto, assim. Sim, você a tá pessoa certo. vai me identificar, vai dizer que vai entender que eu não voto em determinada pessoa. Mas eu não tenho como votar em alguém que negligenciou o acesso à saúde a uma pessoa. Não tenho como. E tenho a obrigação de votar numa pessoa que fez de tudo para que eu tivesse acesso. Eu tomei 4 doses dessa vacina. Porque eu tive aqui perto de mim gestores responsáveis que olharam pela população, não olharam para si. Porque você governa 3 milhões e 200 mil pessoas. Quem governa Alagoas governa 3 milhões e 400. E ele tem que ter o senso de responsabilidade de capacidade de reativa. alcançar. E a capacidade reativa de enfrentar a crise, né? Isso. É obrigação. Não é... Ele não está fazendo um favor. Mas você via a vontade pessoal de querer resolver, de querer atingir o maior número de pessoas possíveis. Evitar muitas mortes no estado, né? Com certeza. Então, assim, eu vou responder categoricamente para você. Eu voto em quem entrega. Eu também, Alexandre. Eu, assim, você contou essa história e me veio lembranças já dessa época, porque eu estava no governo. Eu estava no governo. E, assim, eu dizia o tempo todo, assim, muitos órgãos estavam trabalhando home office, mas o meu trabalhava normal, porque precisava abastecer a ambulância, precisava abastecer as viaturas da polícia, corpo de bombeiro, enfim, era todos os dias abastecimento. A gente não poderia parar porque a gente tinha que comprar as medicações, os ventiladores, que inclusive isso aí foi um episódio que eu lembro que o então governador à época, ele me ligou praticamente 2 da manhã, pedindo para eu fazer uma pesquisa de preço por conta daquela situação que muita gente acha que ele comprou os respiradores do consórcio Nordeste. E ele não comprou. Ele fazia parte do consórcio. Quem liderava o consórcio na época eu não lembro, mas ele me ligou. Se não me engano, era o governo da Bahia. Esses valores estão dentro do mercado. Veja aí quanto o governo federal está comprando. Cara, eu fiquei até umas 3 da manhã falando com um cara. Ele podia estar dormindo, descansando, depois de um dia que ele já tomou várias decisões, mas o quê? Ele estava 2 da manhã preocupado com os valores. Aí eu disse, eu queria te dizer que eu licitei 74 respiradores antes de tudo isso acontecer. E eles estão para pronta entrega. Peça logo. Então, eu participei disso e eu posso lhe dizer categoricamente, se não tivesse os hospitais que você citou aí, Alagoas, a nossa capital, seria pior do que aconteceu em Manaus. Então, eu também sou de seguir sua linha em relação a votar pelo resultado. Wagner, eu estava na prefeitura, eu lembrei agora. Nós estávamos na prefeitura. Eu estava na prefeitura, na Secretaria Municipal da Educação. A secretária Nadez era do grupo de risco, não podia ir para a secretaria. Tinha que estar isolada. Eu me lembro que teve até um fato interessante. Nós lutamos 7 anos para fazer a licitação do transporte escolar. 7 anos. Muito recurso, muita impugnação, justiça. Eu entendo. Pronto. Eu entendo. Aí o que é que acontece? Assinamos o contrato, demos a ordem de serviço. Na sequência? No dia 23 de março de 2020, foi baixado o decreto de lockdown aqui em Maceió. E nós paramos. E aí eu tive que ir, porque era o último ano de gestão. Nós estávamos na janela da Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha aqui, olha o bombardeio. Foi tudo atípico, né? Porque você precisava gastar para não ser responsabilizado. Olha o bombardeio. Você está no último ano de gestão,
E acontece Você isso. está na janela da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os 2 últimos quadrimestres do último ano de mandato. A gente tinha que fazer teste. Eu vou aqui dizer o nome deles, que eu acho justo. O Mário, a Adriana, a Fátima, o Genilson. As pessoas que trabalhavam comigo na contabilidade e no financeiro, né? Divani. Tem umas pessoas lá. Eu quero nominá-los porque são heróis. São heróis que não aparecem. São heróis que não são da saúde. E ninguém sabe, né? Tem muita gente assim. Nessa sala trabalhavam 8 pessoas. 7 tiveram. Eu não sei se eu tive ou se eu não tive. O que eu sei é que eu fazia e dava negativo. Mas dos 8 que estavam aqui dentro da sala, 7 tiveram. Mas eles não deixaram de trabalhar, cara. Não deixaram de trabalhar. Ninguém sabe. Geralmente... Porque eles não são da saúde, né? Ninguém sabe, realmente. Mas eles estavam lá. Tem muita gente que fez isso, viu? E é que eu digo a você, a população está vendo isso? Não. Não está enxergando esse dia a dia. É difícil fazer gestão. Realmente é muito difícil. Você está lá, olha, a gente estava no último ano de gestão. Nós estávamos sobre uma pressão fora do comum, sob, né? Uma pressão abaixo de uma pressão fora do comum do período, da circunstância totalmente diferente de tudo que a gente já tinha vivido na vida. E a lei de responsabilidade fiscal batendo a porta. É pau. Eu, assim, gosto de fazer justiça, sabe? A gente passou um período terrível. Mas superamos, graças a Deus. Muita gente saiu doente desse período. Muita gente saiu sequelada. Da parte emocional. Principalmente os profissionais da saúde. Mas graças a Deus a gente superou. E vamos trazer uma conversa mais... Sim. O pessoal ali está perguntando, Alexandre. O marketing político centralizado não em entregas, mas na persona. É legal ou ilegal, na sua opinião? A legislação é clara, né? Você não pode personalizar. Eu me lembro de duas coisas, né? O governo do estado estava na prefeitura e o governo do estado, os dois fizeram a mesma coisa. Uma bobagem. Porque você não pode criar aparecer essa marca aí que tem hoje de uma jangada. Sim. Aquilo é proibido por lei. Porque sei. Personifica. Sim. Você não pode personificar a gestão. A prefeitura colocou o brasão de armas da bandeira de Maceió. E o governo do estado de Alagoas botou o brasão de armas da bandeira de Alagoas, que é o correto fazer. Não há como, do ponto de vista legal, você personificar. Inclusive nas propagandas, né? Você não pode aparecer em propaganda. Não. Divulgando os seus feitos. Não pode. Não pode. A legislação não permite. Agora, por que há essa flexibilização? Aí é outro. É o mérito, né? A gente não vai entrar. Aí fica com a cargo da justiça. É o judiciário que julga. Mas a lei não permite. Né? Respondendo a pergunta lá. O marketing político, né? Ele está perguntando ali, centralizado é ilegal, do ponto de vista da legislação. Show. Ô Alexandre, agora vamos para a sua cabeça, que é uma enciclopédia. Vamos falar sobre alguns episódios que aconteceram aqui na política alagoana, na história da política alagoana. E tem um que eu gosto muito, que é a história do Palácio lá, na transição dos governadores que eram inimigos políticos, né? Foi um dos períodos de maior rivalidade política do Estado, foi o período aí dos anos 50 e 60, entre o Silvestre Péricles de Góes Monteiro e o senador Arnon de Mello. Flávio, preste atenção, essa história é interessante. Eles rivalizaram a política por quase 2 décadas. E aí esse episódio que você está me perguntando, eu soube porque
o Palácio... Hoje da Cultura, né? O Palácio Antigo Velho, Palácio. que a gente chama, ele é um museu hoje. Certo. E aí ele guarda essa história, né? Aí, Flávio, vê só, Eric, o que é que acontece? O Arnon de Melo venceu a eleição. Para o governo. E aí, na hora de fazer a transição, o governador, o governador Arnon de Melo foi tomar posse. E quando chegou lá, o palácio estava todo sujo. Tinham dado um banho De fezes. dentro do palácio. Estava todo melado de fezes. É um evento, assim, pitoresco, mas que ficou na história do Estado, né? Simbolizou a rivalidade entre os dois, eles, né? Que teve até o episódio do tiro no Senado, né? E aí vem o episódio do senador Cairala, que faleceu sem ter nada a ver com a história, né? O que é que se conta sobre isso, Flávio? Eles eram rivais ferrenhos, os dois eram senadores. O senador Arnon de Melo ia fazer um discurso da tribuna e havia uma especulação. Alguém disse ao senador Arnon de Melo que o senador Silvestre Péricles, quando ele estivesse discursando, iria matá-lo. E o que aconteceu? O que se contam, né? Os livros, as publicações dizem que o senador Silvestre Péricles se levantou no momento em que o senador Arnon de Melo estava discursando. O discurso. E aí há controvérsia sobre o que de fato, por que ele se levantou. Parece que ele ia falar contra o senador ou não. Ninguém sabe ao certo. E aí o senador Arnon de Melo sacou a arma e atirou. Só que não pegou nele. O Silvestre Péricles, ele conseguiu fazer a esquiva, né? E aí o senador Cairala, que era do Acre, se não me engano, ele estava no último dia de atividade parlamentar, ia se despedir do Senado. A família dele estava presente e viu essa tragédia acontecer, né? Então a política de Alagoas era barra pesada, né? Tem outros episódios, né? Tem um episódio que eu não sei se você quer falar depois. Pode falar, fica à vontade aí. O nome do meu filho é Humberto Mendes Moreira Essa história Chagas. é legal, você contou fora, pode contar. O nome do meu filho é Humberto Mendes Moreira Chagas. Certo. Por que ele tem esse nome? A mãe do Humberto, a Karine, é filha do Roberto Mendes. Roberto Mendes foi eleito deputado estadual e cassado pela ditadura. E assim, a família Mendes de Palmeira dos Índios, esses episódios são públicos. São de conhecimento público. Inclusive, parece que tem um livro que o Roberto, isso, né? que o Roberto participou, contribuiu, né? Ele tinha 2 irmãos, o Walter e o Robson. O Robson foi prefeito de Palmeira, foi morto pela própria equipe de segurança dele. O Walter foi morto em frente ao Bar do Chopp, o famoso Bar do Chopp, o lendário, né? O histórico Bar do Chopp. Ali morreu umas 4 pessoas ali em frente àquele bar. E o que é que aconteceu? O Roberto teve que sair de Maceió. Roberto Mendes foi para o Rio de Janeiro com a esposa, Cátia Moreira. Cátia Moreira, quem é? Filha de Diva Moreira, que vinha a ser filha do coronel Zé Otávio Moreira, lá da Capela, né? Então, ele saiu, foi para o Rio e nasceram lá a Karine e o Roberto Mendes Filho. E depois de um período, ele voltou para Maceió. E aí eu conheci a filha dele no colégio ainda. Nós passamos... Eu era muito brincalhão, né? Era daquela turma dos maloqueiros, dos malas, né? Do colégio.
E eu tirei uma brincadeira com ela e ela deixou de falar comigo. Veja, isso em 1988. Nós nos reencontramos em 2003 na Secretaria Municipal de Saúde. E aí, desse reencontro, a gente, no Marcel Festes, e depois a gente começou no Carnaval a namorar, no Carnaval de 2004, e nasceu o Humberto. O Humberto, ela queria que chamasse Arnon Chagas Neto. Mas aí gerou uma certa resistência na minha família. E ele ia nascer na janela entre 20 e 27 de junho. O Humberto Mendes, que foi morto na Assembleia, que vem a ser bisavô do meu filho, Certo. ele morreu na Assembleia, lá no tiroteio do dia 13 de setembro de 1957, no impeachment do Muniz Falcão. Flávio, você que gosta. Muniz Falcão era um cara extremamente ligado às ligas camponesas e era um cara de um pensamento muito parecido com João Goulart. E isso incomodava ao sistema elite, local. Né? E aí foi promovido o impeachment dele. Na época, se não me engano, eram mais deputados, não eram 27, parece que eram 37, era 35, alguma coisa desse tipo. Quase todos coronéis, né? Era, todos ligados a uma oligarquia, né? Açucareira. Alguma coisa desse tipo. Segundo o que o Roberto me disse, o Humberto Mendes tinha uma fama assim de ser um tipo coronel, né? E ele disse que iria fazer tudo. Detalhe, o Humberto Mendes era casado com Alba Mendes, que era... Não, o Muniz Falcão, governador, Era casado com a irmã do Humberto Mendes, com a Alba Mendes, que é tia, né? É tia-avó do meu filho. E aí saiu uma história, segundo o Roberto me contou, eu estava no bar do Chopp e o Humberto disse que ia até as últimas consequências para o impeachment não acontecer. Foi entendido isso como uma declaração de guerra. Todo mundo foi com a sua E pistolinha. aí era uma sexta-feira, 13 de setembro de 1957, às 14 horas ia começar a sessão. E aí, quando a imprensa estava lá cobrindo, uma das pessoas que eu conversei uma vez que ele cobriu esse episódio, o professor Fernando Gama, que foi reitor da UFAL, ele disse que ficou sem entender a princípio. A movimentação. Porque, veja, 14 horas. Um dia ensolarado, Maceió, 30 graus, 28 graus. Você com sobretudo. Os caras tudo com as pistolas. Então tá todo mundo com armas, né? Submetralhador, o que fosse. Aí uma particularidade desse evento. O Roberto me contou que o Walter Mendes, irmão dele, que trabalhava com o pai, disse ao deputado Humberto Mendes que havia uma barricada dentro do plenário e que os caras estavam ali para matá-lo. E como ele era destemido, ele disse: e pô, você tá com medo de quê? Vamos embora. Eu vou. Aí uns contam que foi ele que disparou o primeiro tiro, e não é verdade. Os primeiros tiros vieram das barricadas. E aí, como não se sabia de onde veio o tiro, todo mundo começou a atirar, né? Me parece que o menestrel, o senador Teotônio Vilela, o menestrel das Alagoas, era deputado nesse período. Oséias Cardoso era deputado. Você sempre foi muito apaziguador, né? Tinha umas figuras lá, aí tinha o Humberto Mendes. Ele foi atingido mortalmente e teve um outro deputado que saiu ferido, mas conseguiu ficar vivo, né? E aí esse impeachment foi notícia internacional e, bem, no final a gente conhece, o Muniz conseguiu voltar ao governo, terminar o governo, e depois nunca mais conseguiu se eleger, né? E o nome Humberto do meu filho foi porque ele nasceria entre a janela do dia 20 ao 27 de junho,
E o deputado Humberto Mendes nasceu no dia 13 de junho. Como ela não conseguiu colocar o nome Arnon Chagas Neto, ela disse, se nascer no dia 13, que é o mesmo dia do meu avô, a gente pode botar o nome do meu pai, do meu avô? Eu disse, pode, vamos, tranquilo, que aí é uma coincidência absurda, né? Mas aí ele não nasceu no dia 13, ele nasceu no dia 20. O dia 20 era aniversário da avó materna, da Cátia Moreira. A avó completando 60 anos e o Humberto nascendo. E aí eu digo, não, eu vou botar o Humberto, eu vou... E ela era contra. A Cátia Moreira era contra porque ela achava a questão do karma, do nome, do que aconteceu, que ele ia carregar um karma muito pesado do episódio, né? Que certamente, Wagner, foi o episódio mais marcante da política de Alagoas. Esse episódio do impeachment do Muniz Falcão. Porque ele deixou claro o que hoje a gente está vendo, a luta de classes. Ficou evidente. E foi um ponto de inflexão, né? Assim, eu geralmente nas minhas discussões políticas eu digo, ó, cada um vai lutar pelo que acredita, né? Se você tem do lado o poder econômico que acha que você tem que privilegiar o poder econômico, ótimo, ele vai tentar convencer a sociedade de que aquele é o melhor projeto para a sociedade. Do outro lado, você tem o trabalho, que não deixa de ser um capital. Para mim, o trabalho é um capital muito mais valioso do que o capital que se investiu numa empresa. Porque você imagina uma indústria que produz câmera sem o trabalhador. Ele vai conseguir, o dono da empresa vai conseguir produzir sozinho? Então, essa visão deveria ser diferente. O trabalhador entender que precisa do empresário e o empresário entender que precisa do trabalhador. Que eles precisam entrar num consenso que seja bom para os dois. Porque não há nada melhor do que você viver com dignidade. O que se quer é que o trabalhador viva com dignidade. Constituição, né? Diz isso, né? Não é? Então, assim, é um princípio básico. Eu estava vejo essas discussões. Wagner, como é que eu gasto 25 bilhões de dólares numa guerra, sabendo que em cada 7 pessoas no mundo morre de fome? Bicho, o cara tá morrendo de fome. Fome, é fome. O cara não tem acesso a comida e água. E o cara que gasta os 25 bilhões não tem a sensibilidade de ver que ele poderia, se todo mundo juntar, poderia mudar essa realidade. Sem mexer em estrutura nenhuma. Eu lhe pergunto... Nem a ser um cisco, né? Aí tem uma revista chamada Forbes, que divulga todo ano o ranking dos mais ricos. O que o cara vai fazer com 2 trilhões de dólares? Pra quê? Sério mesmo. Tem alguns empresários que têm uma visão diferente, né? Tipo, o Bill Gates é um deles, né? Exato. No meio desses tem um ou outro. Mas eu tô dizendo assim, como é que você concentra tanto recurso sem dar resultado nenhum para a coletividade? Isso é um questionamento que eu me faço, sabe? E por isso que eu sempre estive do lado do trabalho. Eu sou trabalhador porque eu estou oferecendo minha força de trabalho em contrapartida pecuniária e eu sempre vou estar no campo da classe trabalhadora. E gostaria muito que ela entendesse que você tem que ter consciência de classe. Cara, e a população ela tende a ir muito por notícias que não são verdadeiras. Você sabe, desses textos curtos que eu vi um dia, Flávio, o cara que ganha 100 mil por mês convenceu o cara que ganha 10 mil por mês que o problema do país é que ganha 1.000 por mês. Eu achei muito interessante essa frase. Essa frase, para mim, foi muito significativa, porque reflete simbolicamente o que eu penso. Rapaz, como é que o cara que ganha 1.000, tem uma família de 4 pessoas, mora num cubículo, paga aluguel, sai cedo para trabalhar... É um herói, né? Como é que
E esse cara é o problema do país. Eu não consigo me convencer, entendeu? Mas é isso. Alexandre, você contou uma história também fora, antes de a gente começar a gravar, sobre a época das capitanias, Pernambuco e Alagoas. Como foi que Alagoas surgiu? Que você falou que foi meio que uma punição. É. Vê só, a gente passou por um período, por exemplo, eu comecei a estudar em 74. A gente tá no auge da ditadura militar. Sim. Tá? Aí a gente tinha as informações muito de uma forma muito militarizada. E a história do país foi romantizada. Alagoas, o Nordeste. Por exemplo, a gente tem visto aí vários episódios de intolerância, sobretudo de pessoas do sul do país com os nordestinos. Certo. A todo momento alguém aqui e ali vai dizer: esse nordestino não sabe votar. Você ouve muito isso. Mas por quê? Porque ele não conhece a história. Eu tenho o sul do país e tenho o nordeste do país. E nós temos o fim da escravidão e nós temos a imigração na Segunda Guerra Mundial, no pós-guerra. Quando os escravos foram libertados, entre aspas, o que foi dado a eles? Nada. Nada. E quando os imigrantes alemães, italianos e japoneses chegaram aqui e foram ocupar o sul e o sudeste do país, foi dado a eles o quê? Terras. O governo deu terras. Deu. Ele não comprou. E quem comprou, comprou com valor simbólico. Só que aí vem um contexto histórico. Se você for lá pegar a história do país, desde o Império, desde que ele foi invadido, né? Porque se você chegar num lugar que tem povos originários, você invadiu. Portugal não descobriu o Brasil. Portugal, ele invadiu o país. Matou índio, estuprou, etc. Né? Tem uma série de atrocidades cometidas naquele período. O Nordeste sempre se insurgiu para que houvesse a independência dessas regiões aqui. Nós tivemos conflitos no Maranhão, nós tivemos conflitos no Pará, nós tivemos conflitos em Pernambuco, nós tivemos conflitos na Bahia. E em 1817, a coroa quis punir a capitania de Pernambuco e criou a Vila de Alagoas. Isso é fato histórico, está nos livros, na recontagem da história, né? Porque o que eu aprendi na escola? Por que nós temos a bandeira igual a da França, invertida? Porque Alagoas foi criada sobre os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, que são aquelas 3 barras da bandeira da França, né? Da Revolução Francesa. Não foi verdade. Nós fomos criados para que houvesse uma punição à capitania de Pernambuco, que a todo momento se insurgia. Tinha acabado de acontecer a Revolução Pernambucana. E aí nós fomos punidos. Mas o Nordeste foi punido, sobretudo, com falta de investimento. É isso que eu ia falar, porque a nossa região ela não tem tantos investimentos como o Sul, o Sudeste, pelo governo, isso, por tudo. Nós passamos... Industrialização. Eu acho que já por conta dessa situação, né? Eu vejo assim, o cara chega e diz, em 20 anos de governo A, sabe? O Brasil tem 526. E o que aconteceu nos outros 506? Alguém se lembra? Alguém já leu sobre? Eu então, acho... o Nordeste, sabe, Wagner, assim, ele foi preterido nos investimentos. É igual a história da Itália. Se você pegar o Norte e o Sul, são realidades absurdamente distintas. A industrialização foi para um lado e, sabe, a pobreza foi para o outro.
o Nordeste foi preterido porque era um foco revolucionário contra a coroa. E isso gerou consequência. Nós não tivemos investimento aqui. Ao contrário do Sul e do Sudeste. O Sudeste, a família real morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e eles industrializaram ali no entorno dele. Veio... As universidades também têm muito disso, né? Depois do feudalismo veio a Revolução Industrial, que as teses dizem, né? As teses são de que a abolição da escravatura foi para criar mercado, para consumir a Revolução Industrial inglesa lá. E aí você tem essa questão né, da desindustrialização do Nordeste. Não havia investimento industrial no Nordeste, nada. Só essa questão Nem equipamentos de universidade, nada, né? Tudo isso era do Sudeste para baixo. E o Sudeste, sobretudo, porque aí você tinha café... Maior número de deputados também, né? Você tinha café e você tinha leite. Aí veio aquele período da... Política do café com leite. A política do café com leite. Um mandato era Minas, outro mandato era São Paulo. Não havia investimento no Nordeste. Tudo era concentrado por lá. E as pessoas precisam entender que eu vou falar claramente porque assim, é necessário falar. O Nordeste vota no Lula porque foi ele, a partir de 2003, que teve a olhar para aqui, porque ele era ali da região de Garanhuns. Ele foi para São Paulo como retirante, né? Como pau de arara, e ele viu que aqui foi preterido e que ele resolveu investir. Agora há pouco, eu vi aí um ITA lá. O ITA era em São José dos Campos, lá, né? Ele é 400, parece que, se não me engano, são 450 alunos. Você tem investimentos em bolsa de estudo. Cara, estudar é revolucionário. Como é que eu vejo aí gente entrando nas universidades para esculhambar com um professor universitário, com estudante? Estudar não... Olha, a pessoa de classe média e o pobre não tem outra alternativa. É estudar. Só que estudar forma senso crítico. E senso crítico... incomoda. É algo que incomoda os políticos. Isso, assim, ele não quer, né, que você tenha senso crítico. Então, o Nordeste sofreu muito com isso. E agora aí vem o pensar. Flávio, antes da gente começar, o que é que ele disse? Eu tenho um olhar muito grande para o Nordeste com relação à música, com relação à poesia. A maioria dos caras das pessoas, das mulheres e homens que pensaram música, que pensaram poesia, que pensaram escrever, saíram daqui. Outro dia eu tava, rapaz, olha, tem um cara que para mim era fantástico nas letras dele, Bezerra da Silva. De onde ele é? De onde ele era, né? Que ele faleceu. Tem ideia? Não. Eric não sabe. Bezerra da Silva. Pronto. Flávio. Não sei. Pernambucano. Um cara brilhante. Raul Seixas. Elba Ramalho. Zé Ramalho. Luiz Gonzaga. Raquel de Queiroz. Aqui, Arthur Ramos. Então, assim, o Nordeste pensa no seu senso coletivo, até aquelas pessoas mais humildes. Mesmo com toda a dificuldade do mundo, enfrentando todas as adversidades, ele pensa, ele faz cultura, ele faz arte. Wagner, você é de Murici. Quantas vezes você passou por aquele cidadão humilde, mas de uma sabedoria fora do comum? Várias vezes. Meu pai era assim. Né? Então, assim... Ninguém desconsidera a inteligência, a capacidade da pessoa do Sul, do Sudeste. Mas respeitem o Nordeste, a gente tem também nossas qualidades. Não existe povo mais acolhedor do que nós. Não existe. Quantas vezes eu estava indo para a Praia do Francês, voltando, alguém para o carro, emparelha o carro comigo e diz: rapaz, eu queria saber como é que eu cheguei. Me siga.
E sem pegadinha, né? Porque tem lugares aí que tem... que o cara... Né? Então, assim, nós somos acolhedores. Nós tratamos bem. Maceió aí está entre os 3 destinos turísticos do país, né? Maceió, Alagoas. Qual é o nosso pecado, né? É pensar? É crime pensar? É crime ter senso crítico? Tanto é que os grandes políticos saem do nosso berço, né? Alagoas. Senador Renan Calheiros, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional. Fernando Collor, presidente da República, apesar de ser do Rio de Janeiro, mas criou-se politicamente aqui. Os 2 primeiros presidentes da República, que você, talvez pouca gente saiba, mas o Floriano tentou dar um golpe no Deodoro. Ele era vice do Deodoro, né? E tentou dar um golpe, quase deu um golpe no Deodoro da Fonseca. Mas os 2 daqui. Então, assim, o Nordeste, ele tem um valor extraordinário. Nós temos pessoas aqui realmente que, sabe, o povo nordestino eu admiro demais. O pessoal é inteligente e é sábio, né? Isso. Até os mais humildes. Você conversar com uma pessoa mais humilde, que está ali calado, que você acha que não vai sair nada dali, sai cada ensinamento. Tem uma frase que diz assim: o inteligente cai em um buraco que o sábio jamais cairia. Pronto, aí. Eu me lembrei de um fato aqui. Meu pai era secretário de Finanças de Maceió e foi ter a eleição para o Conselho Nacional dos Secretários de Finanças das Capitais. Aí tinha um cidadão de São Paulo chamado Celso Pita, que depois veio a ser prefeito. São Paulo é a cidade mais rica, é não sei o quê, e vai ter que ser eu o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Finanças das Capitais. Impondo o tamanho da cidade. Foi. A base intelectual. Aí os nordestinos, canela seca, né, como a gente chama, se articularam com algumas outras regiões mais próximas da gente. Sim. E ele perdeu a eleição. É por isso que a turma aqui... Entendeu como é? Que é o poder de articulação. Aqui é gigantesco. Um vai pela força e o outro vai pelo jeito. E ele perdeu a eleição. Foi um fato interessante que meu pai me contou. Então, é isso. Assim, o Nordeste tem que ser respeitado pela sua história, pelos seus valores, por ser acolhedor. Quem vem para aqui quer voltar. Pela força de trabalho, né? Pela força de trabalho, pela inteligência. De Brasília, São Paulo. São Paulo tem mais nordestino que o Nordeste, né? Dizem. Inclusive, em São Paulo, eu me sinto melhor do que no Rio. Quando eu viajo. O Rio, o pessoal trata mal com força, viu? Aí São Paulo, o pessoal não trata, né? A não ser que você encontre nordestino na rua que diz, pai, sai de lá, vem pra cá, chega, Paraíba, não sei o que, baiano. Eu sou de tal, que pega o Uber lá, o cara diz, eu sou de Arapiraca, eu sei. Eu vou contar uma história a vocês. Em 2016, o CSA foi jogar com o Ituano. Aí o homem veio trazer futebol. O CSA foi jogar com o Ituano, valendo o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Eu e 15 destemidos azulinos formamos uma comitiva e fomos para lá, para o jogo. Uma cidade arretada, cara. Pequena, acolhedora, organizada, sabe? Estamos no bar. Aí a praça onde tem aquelas coisas grandes lá, o farol, né, de trânsito, o sinal de trânsito, o orelhão. E nessa praça tinha um barzinho que ele botou umas mesas assim no meio da rua, colado na calçada, e a gente ficou lá batendo papo, não sei o quê. Aí o garçom chegou e falou comigo, né? Eu tava com a camisa do CSA. Disse, cara, vocês são de Alagoas, é? Digo, somos de Alagoas. A gente veio aqui porque o CSA vai subir para a Série C e infelizmente vai ganhar do seu Ituano. Aí ele disse, mas eu não sou torcedor do Ituano. Eu sou de Maceió. Eu torço pelo CSA. E eu sou CSA. Aí eu disse, deixa de mentira, cara. Tá querendo agradar a gente. E conversando, rapaz, você quer os seus 10% tá garantido. Disse, não, é verdade.
Eu sou de Maceió, eu morei na Pajuçara. Rapaz, deixa de brincadeira. Eu só acredito se você me mostrar a identidade. Cara, esse cara pegou a identidade e me mostrou. Ele era daqui de Maceió. O garçom do bar lá. Mas tem muito isso. Aí, o que é que aconteceu? Eu, na hora, meu amigo, você é SSA mesmo? Sou. Toma minha camisa. Tirei a camisa lá na hora, eu tinha mais umas 5. Deu A a ele. bolsa, dei a camisa. A que eu mais gostava, uma branca, que eu tinha um ciúme da poxa. Já tinha tomado uma. Já tava no embalo. Aí veio uma coisa que eu achei interessante. Fomos pro estádio. Estádio Novelli Júnior. Vou fazer menção à Polícia Militar do Estado de São Paulo aqui. Eles têm um batalhão de eventos esportivos. Fica aqui a sugestão para a Polícia Militar de Alagoas, para melhorar ainda mais o serviço que ela presta, né? A nossa sociedade. A gente, incrivelmente, eu não sabia que existia, tinha uma mancha sampa. Eu acho que um convênio aqui da Mancha Azul com a Mancha Verde. É porque ele tinha as ligações entre as torcidas, né? Mancha Verde e Mancha Azul. Aí tem uma mancha sampa. Aí quando eu chego lá dentro da arquibancada, a gente ficou nos fundos, né, do estádio, assim, das cabines de televisão, à direita da cabine de televisão. Aí, beleza. Chega o oficial que estava comandando o batalhão lá e parou a gente assim e disse: eu queria dar uma palavra com vocês. Nós somos do batalhão de eventos esportivos da Polícia Militar de São Paulo, do Estado de São Paulo, e nós queríamos pedir a vocês... Para vocês irem para ali. Não, que nos ajudassem. Nós temos todo o preparo para trabalhar com eventos esportivos. O estádio não está com a capacidade total, mas a gente pede a vocês que colaborem com o nosso trabalho. Nós não usamos armas letais, etc, etc. É um negócio que eu não estava acostumado. Porque eu tenho essa mancha aqui, foi de uma bala de borracha aqui no estádio do Rei Pelé. E aquilo chamou minha atenção. Porque eu nunca entendi, sabe, Wagner, por que batalhão de choque dentro do estádio? Lá não tem. Lá não usa do lado de fora. Para dispersar tumultos do lado de fora do estádio. Porque pouca gente sabe. Mas ali é um evento privado. Você paga para entrar igual um show. Não é isso? A segurança deveria ser do estádio, né? Não da privada. Polícia. No entorno. Bom, mas eles, cara, foram dar educação com a gente. Conduziram a gente até a van. Eu pensei que eles iam colocar vocês no meio da não, mancha. de forma alguma. Nós ficamos agrupados atrás do gol, mas por uma questão de ficar junto, todo mundo. A gente tinha, acho que mais gente do que do Ituano lá. Aí você pegou pesado. Mas foi, porque assim, né? É uma torcida que não é acostumada a ir pro estádio. É interessante isso, né? Por sinal, eles estão jogando agora o acesso à Série A do Campeonato Paulista. Nesse momento. Não sei se o jogo acabou, ia começar às 20 horas. Mas eu achei interessante isso, assim, eles têm um batalhão de eventos esportivos. E eles não foram de maneira nenhuma. Estão comunicando aí que tá 1-1 o jogo. Acabou. Do Ituano que você falou, o jogo que tava rolando. Ah, sim. Então, Ferroviária subiu. Porque ela ganhou de 1-0 o primeiro jogo. Mas, Alexandre, a gente tá finalizando o podcast, a conversa tá sendo muito boa. Eu acho que deveria ter outro episódio, porque você é de uma riqueza de informações, de coisas muito boa. Eu acho que também eu queria, como eu falei para você, eu queria fazer aqui um podcast com um torcedor do CSA, como você e eu contra outro do CRB para tratar, né? Quem é o maior, quem é o... Essa história de maior de Alagoas é interessante, porque se você tratar dos números, não tem nem, assim, não há como comparar.
sabe? Porque o CRB, os maiores feitos do CRB, foi ser vice-campeão da Série C, foi ser vice-campeão da Copa do Nordeste. Só. Se candidatem aí para debater com esse homem, os torcedores do CRB, para vir aqui. Porque assim, o CSA tem o maior número de participações na Série A, da Série A desde que começou em 71, Campeonato Brasileiro, até hoje. É o único clube de Alagoas que participou da Série A nos pontos corridos. É o único clube do Brasil que saiu da D para A em anos consecutivos. É o maior campeão do estado de Alagoas. O CRB tem um pentacampeonato que é um título inédito. Pronto. Mas a gente tem conteúdo muito bom para falar, além do debate sobre futebol. A gente pode falar sobre SAF. É importante. SAF no CSA, SAF no meu São Paulo. O Ney Franco, um técnico mineiro, ele deu uma entrevista, eu assisti ontem. Ele fez uma dura crítica à SAF, dizendo o seguinte, que a SAF foi uma maneira que foi ele que disse, tá? Abre aspas. Foi uma maneira que os clubes tiveram de dar calote em profissionais de futebol. Porque a SAF não pagou. Eu acho que ele parece que tem uma dívida que ele não recebeu porque o clube virou SAF e... já era, né? É dali para frente. É discutível. Eu acho, sabe, Wagner, que a Lei Pelé, eu me lembro muito bem que o Pelé defendeu, que o nome é Lei Pelé porque ele era o ministro dos esportes. Isso. Foi o início da destruição do futebol brasileiro. A gente está nessa declaração situação... forte. Na minha ótica, né? A lei Pelé foi criada para revolucionar o futebol e criou muitos problemas, porque o clube hoje não serve para nada nessa conjuntura do futebol. Né? O jogador, ele está na mão do empresário. Aí você vê com as bets, né? As bets... Eles querem que você explique o que é a Lei Pelé. A Lei Pelé. A Lei Pelé, ela reestruturou o futebol brasileiro. E o clube, ele teve menos... Ele passou a ser assim, coadjuvante na questão do... Em relação aos empresários. Da estrutura do futebol. O empresário hoje tem muito mais força do que o clube, junto ao atleta. Porque há um dado histórico. Por exemplo, quando um jogador do CSA, lá nos anos 80, vou citar um jogador que era símbolo do CSA, Jorge Ciri, da minha época, que eu vi jogar. Se ele chegasse e anunciasse que ia jogar no CRB, era uma indignação gigantesca. Era algo que, com o advento da Lei Pelé, o empresário dizia, não, ele vai jogar no CRB. Ele é um atleta profissional. Não tem esse negócio de amor à camisa, não. Porque antigamente, quando o cara chegava, hoje não beija mais o escudo. Vai beijar pra quê? Se amanhã ele pode estar em outro. Vai ficar registrado. E tem isso, né? Aí criaram a lei do ex para romantizar essa questão de o cara sair de um clube e outro. É questão de profissionalismo, sabe? Eu acho que o futebol brasileiro carece de profissionalismo. Se você pegar um jogo de futebol de 90 minutos no Brasil, a bola rola 50. O resto é pancadaria, né? Não, o jogador simula contusão, o cara vai ser substituído, cai. Quem viu o segundo tempo de PSG e Bayern, de Munique, ontem, terça-feira, o jogador brasileiro devia ter vergonha do que faz. O goleiro faz uma defesa, passa meia hora deitado. O jogador leva uma pancada. Que eu joguei bola, pô. 90% das pancadas não dói para o cara ficar rolando no gramado meia hora. Entendeu? O jogador brasileiro que visse, o árbitro brasileiro que visse, você não sabe nem quem apitou o jogo. Verdade. Quem assistiu o segundo tempo de Bayern e PSG não sabe nem quem apitou o jogo. O cara não se liga.
Então, assim, o jogador brasileiro precisa criar uma consciência profissional. O árbitro brasileiro precisa criar uma consciência profissional. Tem que profissionalizar mesmo o futebol, porque é um evento, tem gente pagando, tem bet pagando, tem televisão pagando para transmitir. Tem toda uma estrutura econômica, social, financeira no entorno daquele evento. E o jogador precisa ter consciência disso. Eu vi, aí você vê cada jogo assim, que você nota assim, dá vontade de você dizer, pô, esse resultado foi manipulado. Você não pode afirmar porque você não tem provas. Mas, sabe, você fica revoltado. Eu assisti um jogo, acho que foi 2023, não sei, CSA e Aliança. CSA virou o primeiro tempo ganhando de 1-0 e perdeu o segundo tempo 2-1 para o Aliança. Eu saí com a cabeça cheia de dúvidas sobre aquele resultado. Sabe? Isso eu não posso afirmar nada, porque eu não tenho provas. Assim, é um limiar perigoso, né? O que aconteceu na Itália pode estar acontecendo com a gente. Exatamente. A Itália está na terceira ciclo de Copa que não vai. Agora estourou um escândalo sexual. Na Itália. Com jogador de Milan, jogador de Juventus, jogador de não sei quem, até brasileiros envolvidos, né? Mas, sobretudo assim, Wagner, eu penso que o jogador brasileiro não é dirigente, não é ninguém, não. Ele vive daquilo, cara. Não é a profissão dele? Cara, faz isso com profissionalismo. Esse monte de erro de arbitragem por grosseiros. Beneficiando alguns clubes. Poucos clubes, né? Que beneficia poucos clubes, coincidentemente. Será que eles não pensam que as pessoas estão vendo, não? É? Porque uma coisa é você na época do rádio. Você não está vendo. Que era a época boa do futebol, né? Que a galera não... Tem uma história que meu tio me contou, né? Em 1972, o São Domingos, o presidente era Miguel Spinelli. Aí o São Domingos fez um timaço. E tinha um ponteiro direito, porque as posições, viu, Flávio, era diferente. Ponteiro direito, ponteiro esquerdo e centroavante. 3 atacantes, né? Hoje a gente chama de atacante, mas na época tinha de posição definida, ponteiro direito. Eu jogava de ponteiro direito, E tinha o ponteiro direito do São Domingos era chamado Bit. E o lateral esquerdo do CRB era Ademir. Era o melhor do estado na época. E aí disseram ao Bit, toda vez que você for lá e driblar o Ademir e deixar ele de bunda no chão, vem aqui e pega uma nota tipo de R$50. E veja como o futebol era romântico, né? Aí o Bit ia lá, dava o drible do Ademir e voltava. Doutor, e aí? Ele toma. E botava no código o calção aqui. E outra coisa que era engraçada, né? O São Domingos, uma outra coisa que chamava atenção, com que uniforme ele ia jogar. Aí foram perguntar ao Miguel Spinelli, né? Presidente, São Domingos domingo, vai jogar com que uniforme? Ele, calçadas de Copacabana. Eles iam ao centro, compravam o tecido e mandavam fazer o uniforme. Aí é calçada de Copacabana mesmo. Aquele desenho da calçada de Copacabana, azul, vermelho e branco, né? Eu até tenho meu primo, ele está trabalhando na comissão técnica do São Domingos e eu fico triste. O São Domingos está sediado ali na Massagueira, está jogando a 2ª divisão do Alagoano e foi goleado, né? Esse final de semana pelo Aliança. Ele ficou um tempo em Muricy, não foi? Foi. Tem muitas histórias, rapaz. A história do torneio seletivo. depois, se tiver curiosidade, leia. É muito engraçado. O Alexandre, a gente está finalizando Sim. o episódio. Eu queria que você deixasse as suas considerações finais aí sobre a nossa conversa, sobre essa questão política. E queria lhe convidar para a gente falar sobre futebol e trazer aqui outro torcedor do CRB para debater com você. Mas também vamos fazer um episódio 2 dessa conversa, porque tem muita coisa que a gente não falou. Tem. Primeiro, agradecer a você. Agradecer ao Eric. Agradecer ao Flávio, a Letícia, né?
agradecer o seu convite. Obrigado. Porque realmente, assim, eu fiquei muito lisonjeado por esse momento, né? Sobre a política, eu espero que as pessoas adquiram a consciência de votar em quem realmente olha por elas, né? De quem realmente entrega de verdade as coisas para a população, que essa é a obrigação do gestor. E, assim, fiquei encantado com isso aqui, que eu só tinha a oportunidade de ver, né, pelo telefone, esses podcasts Flow, esses outros. Mas eu vou começar a divulgar esse aqui, né? Assim, Obrigado. já tenho acompanhado, já acompanho, mas divulgar, né? Porque é produto nosso, né, Wagner? Você é produto alagoano, genuinamente é alagoano. O Eric é importado. É importado. Mas é alagoano. Paulista de Paulo Jacinto? Ele adquiriu já a cidadania alagoana, né? Agradecer a você, Flávio, viu, pelo suporte. E dizer a todos os alagoanos que orgulhem-se de serem alagoanos, sempre, todos os dias. Porque Alagoas é uma terra linda, mas, sobretudo, é uma terra de pessoas extremamente capazes, trabalhadoras, acolhedoras e que sempre estão à disposição de todos. Eu me coloco sempre à disposição. O que precisar de mim, sou uma pessoa super solícita. E o que precisarem de mim, muito obrigado, Wagner, mais uma vez. E o que precisar de mim, eu estou às ordens. Eu que agradeço, Alexandre. Valeu. Obrigadão, meu irmão. Por você aceitar o convite e por esse papo tão bom, tão produtivo e que tenhamos mais. Vamos embora. E com isso nós encerramos o episódio de hoje e até semana que vem, pessoal. Valeu!